O assunto Alexandre de Moraes ainda repercute muito, né? Não só na imprensa, mas também nas redes sociais e no mundo político. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, ele falou nessa quarta-feira pela primeira vez após o jornal Folha de São Paulo dizer que ele usou o Tribunal Superior Eleitoral informalmente em investigações no STF. Ele afirmou que seria esquizofrênico se auto-oficiar, ou seja, por ser presidente do TSE, ele tinha poder de polícia e não precisava fazer um ofício, oficializar os pedidos para ele mesmo. Moraes também afirmou que todos os pedidos foram devidamente documentados e as defesas estavam cientes. Eduardo Costa, isso está dando um pano para manga. Durante o dia ontem, outros áudios vieram à tona, e o Alexandre de Moraes se viu no dever de se pronunciar sobre o assunto na abertura da sessão do STF. Tentou se defender. A defesa dele te convence? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu preciso repetir que ontem eu comecei a minha fala sobre esse assunto, lembrando que eu não sou pessoa de notório saber jurídico. Hoje aqui na mesa tem a Silvana, que é advogada, que é defensora, que compreende mais de perto as leis. Eu disse ontem e repito hoje, para quem não teve a felicidade de escutar Itatiaia ontem no Conversa de Redação, que eu estou falando como brasileiro pagador de impostos. Reitero o que disse. Discordo de eminentes jornalistas e dos senhores ministros do Supremo. Eu acho que é grave, sim. Quando diz o Supremo que tudo foi validado por ele, eu lembro que lá atrás, quando começou esse inquérito da fake news, essa confusão toda, a então procuradora-geral Raquel Dodge, lembra? Que ela falou, ela foi contra. Mas aí o Supremo ignorou e validou. Então, o estranhamento dela lá atrás é o mesmo meu hoje. E como eu não vou ter tempo aqui para descer a detalhes, eu quero deixar bem claro o seguinte: o que eu acho disso que bateu no Moro e devia bater agora. Ô, Júnior, a maior acusação do Moro é de que ele se uniu ao Ministério Público para achar provas para pessoas previamente escolhidas e punidas, certo? Eram corruptos que ele queria punir, então eles fizeram o que chamam de conluio para poder arrumar as provas. Gente, o que aconteceu agora entre esses dois assessores é a mesmíssima coisa. No material já divulgado, tem uma hora que o cara fala assim, é a Revista Oeste. O outro fala assim, o cara que eu tô falando, gente, são juízes, viu? O outro fala assim, nós olhamos lá, mas não tem nada pesado, só tem material jornalístico. Aí o outro falou assim, usa a sua criatividade. Ô Júnior, isso não é grave? Eu, Júnior, se um dia tiver que ser julgado, eu quero ser julgado por um juiz que tome conhecimento dos fatos, a opinião do Ministério Público, me ouça a acusação e depois faça o julgamento. Então você não gostaria de ser julgado pelo Sérgio Moro, né? Nem por ele e nem pelo Moraes. Nem por ele nem pelo Moraes. Da mesma forma que eu disse que ontem, Silvana, que eu, de forma dolorida, sofrida, porque eu sou lavajatista, aceito a acusação contra o Moro, eu exijo a acusação contra o Moraes. O meu medo, Júnior, é alguém que não gosta de mim, escuta a Itatiaia, esse cara é um chato, eu vou arrumar prova contra ele. E é isso que está acontecendo. Ô, Silvana Lobo, bom dia para você. Eduardo tem razão na hora que ele fala que é muito bom ter você na bancada nesse momento, porque tem uma questão ética, talvez moral, tem a opinião pública, mas tem todo o arcabouço jurídico que envolve esses ritos processuais, investigação e tal. Eu queria te ouvir, não só como cidadã, mas também como operadora do direito, sobre esse caso todo que explodiu ontem aqui no Brasil. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia para todos os colegas da bancada e a todos que nos ouvem agora. Eu já fiquei aqui meio... O Eduardo já falou que não é... O Eduardo é tudo, né? Ele sabe a respeito de tudo e muito mais do que eu, tenho certeza disso. Apenas não é formado em direito. A minha situação fica muito delicada de ser a especialista que não. Eu apenas sou formado em direito, eu sou defensora pública, mas longe de mim ser a especialista no caso. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte... os senhores imaginem bem, Eduardo, você disse aí que você não gostaria de ser julgado pelo Moro e nem pelo Alexandre de Moraes, e eu vou te dizer, e nem poderia. Na situação que nós temos hoje, são situações absurdas, como isso. A pessoa do acusador, ela não pode ser a mesma pessoa do julgador. E isso era na Idade Média que funcionava desse jeito. É por isso que você tem um cidadão que é Ministério Público, que vai investigar. Eu até sou contra essa investigação, porque quem deveria investigar é a polícia. Ela entrega as provas ao Ministério Público, mas hoje se permite que o próprio Ministério Público investigue, e ele oferece a demanda para que o juiz,
entre aspas, com aquela cabeleira branca, ele sem nada dentro da cabeça, analisando apenas as provas que são trazidas a ele julga. Só que nós estamos vivendo um problema desse. E o Sérgio Moro não foi impedido de julgar, embora tenha feito isso, como eu tenho certeza, Eduardo. Isso é feito todo dia. Nós ainda temos juízes aqui que perseguem a prova. O juiz corre atrás da prova para condenar. Isso se chama, de Ronald Dworkin, teoria do fingimento. Eu já cheguei... Isso é jurídico. Tem isso, previsão disso. Eu já previ que vou condenar. Agora eu tenho que arrumar a prova para condenar. Então eu vou me virar para fazer isso. E vou me virando para tudo quanto é lado. Mas, Eduardo, hoje nós vivemos uma situação muito mais grave. O Supremo Tribunal Federal foi vítima. Todos os ministros foram esculhambados nesse negócio de fake news, não foram? Eles são vítimas, eles acusaram, só não acusaram porque eles mandaram o Procurador-Geral da República fazer a petição, mas eles acusaram e eles julgaram e condenaram as pessoas e estão condenando. Eu falo isso aqui todo dia, o Xandão é tudo. Ele é delegado, inspetor, promotor e juiz. Nós estamos vivendo, eu não sei, antigamente podia falar que era samba do crioulo doido, hoje não pode falar isso mais. Eu não sei o que é que nós estamos vivendo. Nós estamos numa era terrível. Eu chego a dizer que esta é a era mais terrível do que a era do terror. William Travassos, mais um capítulo aí, né, nesse caso do Alexandre de Moraes. Bom dia pra você. Bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Eu tô ouvindo esse discurso da Silvana já há algum tempo. Não da Silvana, mas de muita gente ligada à área do direito. E eu me questiono muito que democracia é essa que nós estamos vivendo, porque assim, não existe, Silvana, ninguém com poder absoluto num modelo de democracia. Só os reis, né? Então a gente não tem isso previsto na nossa Constituição. Ontem, eu junto com o Marcelo da Fonseca, nós tivemos a oportunidade de conversar com o senador Girão, ele que é uma das lideranças, né, nesse movimento de pedir assinaturas para implantar o pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Ele fez um convite, não só o Alexandre de Moraes, contra o Constantino e todas as pessoas envolvidas nesse vazamento, para a gente poder entender o que está acontecendo, lembrando que convite não é convocação para o Alexandre de Moraes ir até o Senado, então ele não é obrigado a ir. Tem uma manifestação marcada para o dia 7 de setembro e eles vão colher assinaturas até o dia 7, no dia 9 eles entregam esse pedido de impeachment. A gente está falando, eles vão aproveitar um movimento que é aquele movimento do Coppola, que conseguiu 5 mil assinaturas de pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. 5 milhões, de assinaturas. O PL está muito mobilizado, porque é a maior bancada e vai fazer uma pressão para chegar talvez a 10 milhões, enfim, tem esse movimento. Mas eu me questiono muito que democracia é essa e o que está acontecendo com os senhores que hoje vivem do direito. A gente não consegue neutralizar uma ação como essa de um abuso de poder dentro da sociedade, Silvana. Você tem um juiz que extrapola a Constituição e ninguém faz absolutamente nada. Ele prende, ele solta, ele julga, ele é a vítima. Então, me perdoa, mas que porcaria de democracia é essa? E pega ainda as outras decisões dos outros que estão ali no mesmo lugar que ele, que são caras que tiram da cartola, inventam regras. Então é assim, é a democracia ditada pelo judiciário? Infelizmente, nós estamos vivendo isso mesmo. É o que se chama. Nós vivemos o ativismo judicial, uma democracia ditada pelo judiciário. De ontem a gente chegar a escutar do nosso presidente do Supremo falando assim: estamos no meio de uma tempestade de inverdades, etc. Como se fosse uma coisa absolutamente anormal. Olha, vocês vão me desculpar, mas eu lembrei aqui. Scooby, meu filho, cadê você? OAB, minha filha, cadê você? Né? O Marcelo da Fonseca, o William citou aqui todo o planejamento, acho que eu posso falar assim, da entrega desse pedido de impeachment por meio também da pressão popular, ou seja, espera-se então um movimento dia 7 de setembro para logo depois, mostrando a força nas ruas, entregar esse pedido, e esse movimento está cada dia mais forte, né? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Inclusive, essa manifestação do dia 7 está sendo marcada aqui para Belo Horizonte, né? Então nós vamos ter bastante trabalho aqui acompanhando, cobrindo, né? Porque parece que vai ser um movimento grande, né? Inclusive no meio de uma eleição, né? Eu acho que dá para dar um spoiler aí para todo mundo. Acho que todo mundo tá curioso para saber o que isso vai dar. A gente tem um exemplo de outros 140 pedidos de impeachment que não deram em nada.
ontem, né, quando a gente assistiu a sessão do Supremo, ficou muito claro que o corporativismo, né, que vários ministros saíram em defesa do Alexandre de Moraes, minimizaram, né, toda essa denúncia feita pela Folha de São Paulo e pelo jornalista Glenn Greenwald. Eu acho que eu vou na mesma linha do Eduardo, né, falando que a gente tem que ter muita humildade para falar que a gente não é especialista do direito. E até por isso mesmo, né, pra gente não dominar esse assunto, eu assisti com muito cuidado a sessão do Supremo ontem para entender as justificativas. Né? Hoje lendo todos os colunistas e articulistas que defenderam o Alexandre de Moraes para entender as versões, como que eles estão explicando, né, todas essas mensagens, todas essas denúncias que saíram na Folha. E eu fiquei com a impressão, Júnior, que esse povo acha que o povo brasileiro é idiota. Eles acham que o povo brasileiro é idiota, acham que eles chegam a insultar a nossa inteligência de uma forma que é até ofensiva. Porque agora, o que o Alexandre de Moraes quis dizer ontem, o que ele falou no Supremo ontem, é que como o TSE tem poder de polícia, ele poderia sim fazer o que ele fez, né? De pedir relatórios, ele poderia atuar. Ele era ministro do Supremo e presidente do TSE. Então, na versão dele, nada mais normal do que eu mesmo pedir pro TSE fazer o relatório. E tudo bem, por esse lado você pensa, tudo bem, ele pediu o relatório. Só que o que as denúncias mostram, e são muito mais grave, é que ele não só pediu um relatório. Ele orientou como que é a produção desse relatório. Encomendou. Ele orientou, ele determinou o que deveria ter. Mas vocês estão absurdados com isso. Isso acontece todo dia, em todos os níveis e graus da justiça. Isso não é democracia, gente. Mas então, isso não é justiça. Mas então, Silvano, isso a gente não pode aceitar. Tá errado aí. A questão é que eles tentaram ir para um lado, né, uma coisa burocrática, como se fosse um erro burocrático. Vocês estão... foi um ato não formal, só que é muito mais grave do que uma formalidade. A gente não tem um ministro e presidente do TSE pedindo um relatório. Se ele está pedindo um relatório, quer dizer que um grupo, né, uma assessoria especial, vai produzir informações para ele tomar a decisão dele. E o que aconteceu nesse caso é totalmente diferente. O assessor especial dele, quando ele foi confrontado com a informação de que não tinha o que ele pediu, ele responde: use a criatividade. Não, se procurar, você acha. Que tipo de orientação é essa? Quer dizer, a parte mais grave do que a gente vê nessa história toda é que o ministro pediu um relatório e determinou o que ia ter nesse relatório para julgar uma denúncia que ele mesmo abriu. Todo o processo criminal, ele é o dono. Ele é o delegado, ele é o cara que determina o que vai ter no relatório que ele vai receber. Então, assim, ontem vendo, né, assistindo tudo, lendo tudo, tentando entender, porque eu realmente achei que teria uma explicação. Ouvi o Gilmar Mendes falando, ouvi o presidente Barroso falando, e eu fiquei com a impressão que eles acham que a gente é palhaço. Que a gente não é capaz de Marcelo, entender. mas aí que a gente precisa lembrar, Xandão era o quê? Ministro da Justiça. Xandão era o quê? Promotor. Xandão era o quê? Secretário de Segurança. Secretário de Segurança. O que Xandão mandava fazer? Investigar e então prender. tá tudo certo. Só que no Supremo, Silvana, é muito complicado. Mas a pessoa não desveste a capa, não. Mas nós aceitamos. Vocês estão absurdados, porque vocês não são da área do direito. Se fosse, tava tudo normal. E sabe o que vai acontecer? Olha o peixe, nada. É uma pena, porque ontem a gente viu, o primeiro a sair em defesa foi o Flávio Dino. Né, o Flávio Dino foi o primeiro ministro que já falou: olha, o Alexandre de Moraes não fez nada, não fez nada errado. Se ele não fizer logo em seguida, os ministros do governo Lula. Mas entenda, né, tiveram 3 ministros do governo perdoe. Lula falando. Isso não teve nada de errado. Aí a gente vê que já tá tudo muito bem organizado. Deixa eu organizar aqui. O William fala, o Eduardo também quer falar. Eu fico imaginando o seguinte, é claro que você vai ter a turma que vai passar pano, porque as decisões do Alexandre, elas mexeram com a eleição. Elas estão relacionadas à eleição para presidente da República. E a gente não pode tirar isso aí dessa equação. Então, assim... Que foi o caso do Moro também, é muito parecido, né? Então, aí eu tenho um problema, porque assim, eu olho pro caso do Moro e vejo uma quadrilha roubando dinheiro. E aí, pra mim, fala assim, cara, como é que a gente desarticula uma quadrilha que tá tão entranhada na nossa estrutura de poder, né? Com o envolvimento de empresários, de políticos, de tudo que você tinha ali. Então você tá dizendo que o Moro pode jogar fora das quatro linhas, o Alexandre não. Mas eu vou discordar, isso precisa... Sempre... Eu tô na fila, Peraí, gente, o Eduardo tem que falar. Eu tô na fila aqui, né? Termina. Não, eu acho que a técnica, a gente precisa começar a discutir isso, né? Não é, nós não somos, ninguém é a favor de você quebrar a lei para fazer lei. Não é isso. O que a gente está falando são coisas completamente diferentes. A gente está falando de perseguição, de gente presa, de senhorinha de 70 anos na cadeia, condenada a 14 anos. A gente está falando das pessoas que não estão tendo direito de defesa. Entende? A gente está falando de silenciar
uma parcela da população que é contra e é no pessoal. Mas esse foi o problema grave que a gente sofreu. Eles foram abusando, mas como era a favor do meu político, eu não tinha nada. Aí, como agora é contra, eu acho ruim. Agora não reclama mais. Aquela história das flores. Ô, Júlio, deixa o Eduardo falar. Depois você volta. Eu tô sendo educado, eu tô esperando que Vai, Eduardo. Fala duas coisas importantes aqui. Tudo que o Moro fez foi inédito, histórico e para sempre será lembrado pelo país. Tudo que a turma do Moro fez. Pegou todos os canalhas, provou e comprovou numa segunda instância, mas fez por caminhos considerados errados. Tudo que ele fez foi anulado. Eu respeito. Tudo que o Alexandre e outros ministros estão fazendo faz sentido. Tem gente que estava ameaçando a democracia, sim. E eu, ao contrário do Travassos, embora ache aquela senhorinha uma idiota, e falei isso no dia 9 de fevereiro, eu acho que tem que pegar pesado com essa turma que quis dar o golpe, sim. E quiseram dar o golpe, sim. E fizeram coisa errada, sim. Só que nós estamos esquecendo de duas coisas, Júnior. Primeiro, os fins não podem justificar os meios. Segundo, concordo com a Silvana, vai dar em nada, mas eu espero em Deus que o Supremo acorde nessa pressão que sofre agora para voltar a ser a corte da justiça e não se meter na política, porque está claro que o Supremo tem um lado, Júnior, e aí eu tô contra Travassos, o Supremo tem um lado que é o lado contra Bolsonaro, e isso não pode acontecer dentro do Supremo. Ou eu vou ter que tolerar o presidente do Supremo falar em fake news ontem, se ele lá no exterior falou com o outro, perdeu o mané, e numa palestra aqui falou assim, nós combatemos o bolsonarismo. Gente, volta pra justiça, ministro. Fala, Marcelo. Eu acho que nesse caso da comparação com o Moro, a gente tem que entender que sempre vai ter um objetivo maior que justifica, né, os erros, né, e excessos de juízes. No caso do Moro, é para combater a corrupção. Então, para combater a corrupção, vale tudo. Vale combinar a decisão com o promotor de justiça, vale né, não seguir os ritos legais. Agora, a mesma tática, o mesmo tipo de justificativa está sendo usado. É para defender a democracia. Então, para defender o Estado de Direito, vale descumprir o próprio Estado de Direito. Eu acho que essa comparação com o Moro, nesse ponto, eu discordo do William, porque sempre vai ter alguma coisa a mais. Seja para defender o Estado democrático, seja para combater a corrupção. E no caso do Moraes, é mais grave do que do Moro, eu acho, na minha avaliação, é porque o Moro tinha instâncias superiores. A decisão do Moro tinha onde ser revisada. E o Moro fez conluio com o Ministério Público. E a decisão foi com os assessores. E a decisão, quando chegou nas instâncias superiores, foi revisada, tiveram várias alterações e, no fim das contas, foi derrubada. Agora, do Alexandre de Moraes, quem que vai revisar? E você sabe que ele pode, com uma caneta, silenciar a tua voz. Tirar você das redes sociais, falar, ó, esse cara aqui, o Marcelo, falou uma coisa que não gostei. Ameaça a democracia. É isso. Mas não vai mudar a minha forma de pensar, não, sabe, William? Sim, mas não vai mudar o meu senso crítico. Mas ele pode acabar com a tua vida, meu irmão. Sim, o ministro Supremo tem muito poder. Quer arrematar, Silvana? Gente, essa situação que vocês estão absurdados é o que nós que estamos atuando no direito passamos todos os dias há muitos anos. E não é só pensar que é o ministro do Supremo, talvez o mais grave por ser tão longevo, né? Nosso grau mais alto da corte judiciária. Mas se a gente for verificar, isso acontece no juiz ali, ó, de Monte Azul, o juiz aqui de Araxá, tá? O juiz aqui de Belo Horizonte, isso acontece na Justiça do Trabalho, na Justiça Eleitoral, isso acontece em todos os lugares. Então vamos garrar na justiça. Infelizmente. Vamos garrar no texto e Nossa justiça Senhora, divina. Que hoje é a Assunção de Nossa Senhora, pode agarrar na Nossa Senhora.